Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Black Mountain Side, de 2014. É um filme canadense de terror dirigido por um cara chamado Nick Shostakovich. Black Mountain Side foi um filme desses que eu escolhi aleatoriamente dos comentários. Alguém recomendou ele pra gente. E é aquilo, pessoas descrentes olharão pra esse vídeo e vão falar: Osvaldo, mas você escolheu esse filme pra falar só porque ele tem o nome de uma faixa do primeiro disco do Led Zeppelin. Para essas pessoas eu digo, vocês estão 100% corretos. Piadas à parte, claro que o título de música do Led Zeppelin me chamou a atenção, mas depois eu vi a galera descrevendo esse filme como terror cósmico, como Lovecraftiano. E a cereja no bolo pra mim é um filme que tem uma vibe parecida com The Thing, o Enigma de Outro Mundo. O que eu achei interessante, porque eu já vi outros filmes de terror tentando imitar o que o The Thing dos anos 80 fez, e geralmente eles não conseguem. A prequel do The Thing de 2011 é uma calamidade pra franquia. Aí fizeram também aquele Harbinger Dawn, que tem uns efeitos legais, mas é completamente esquecível. Acho que dos filmes que conseguiram capturar a atmosfera do The Thing, o que foi melhor foi Os Oito Odiados do Tarantino. E aquele filme não tem nem monstro. Então eu fui dar uma chance pro Black Mountain Side, e o que eu posso falar aqui no começo, como um resumo, é que eu consegui visualizar o que eles queriam fazer aqui. Eles tiveram algumas ideias boas, mas o filme é amador demais para conseguir fazer essas ideias funcionarem. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Black Mountain Side, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também seja membro da Trecheira Violenta. Quando você é membro, você tem acesso a bastante conteúdo exclusivo que a gente libera aqui no canal. E também pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui através de votações. E também já vou deixar aqui um aviso de spoilers liberados, porque ninguém se importa com esse filme, aparentemente. Então é isso. E a trama de Black Mountain Side se passa nos ambientes congelantes do norte extremo do Canadá. Uma área que só tem gelo, que tem menos de 100 habitantes e que é longe de tudo. 8 homens estão morando nesse lugar porque eles estão fazendo uma escavação arqueológica. Eles descobriram e estão desenterrando uma estrutura antiga que ninguém sabe dizer qual é a origem. E o que rola é que eventos estranhos começam a acontecer, uma doença esquisita afeta alguns dos membros dessa equipe e começa a se criar ali um clima de tensão e paranoia. Ninguém confia mais em ninguém e eventualmente a galera começa a se matar. Esse é um filme que tem umas ideias boas que eu acho que acabaram não sendo muito aproveitadas. A ambientação é legal e as atuações são boas, são críveis ali. Pra mim, o que deixa esse filme sem sal mesmo é a direção que não tem personalidade nenhuma e uma produção que não tinha orçamento suficiente para dar uma conclusão satisfatória para a história que eles começaram. O que me incomoda nessa direção é que parece muito que eles só fizeram o mínimo possível para cada cena. A maioria das cenas desse filme são filmadas de um jeito que tem um plano só. É um plano estático que mostra todos os personagens envolvidos. Isso parece um jeito bem amador e bem corrido de fazer cinema. Geralmente quando você vai gravar, por exemplo, uma cena de diálogo, você tem o plano, que é um close de um personagem, você tem o contraplano focado no outro personagem, e você tem o que chamam de plano master. O plano master é um plano mais aberto que pega tudo o que está acontecendo na cena mais de longe e serve ele como um backup, como um plano diferente para ter durante a montagem. A parada do Black Mountain Side é que é um filme que parece que foi todo feito só com os planos master e nada mais. Ele até tem algumas cenas mais complexas. A cena que abre o filme são os personagens jogando pôquer enquanto a câmera dá volta neles. Tem alguns planos que acompanham os personagens andando pelas cabanas e até um plano sequência enorme no final que é muito bem feito. Ele mostra um personagem indo de cabana em cabana, atirando nos colegas dele. Só que ao mesmo tempo tudo isso tem uma aparência amadora, fica parecendo um filme de found footage que não é found footage. E eu acho que não adianta ficar metendo uns planos sequências bem elaborados do nada no meio do filme, quando a maioria dele é só uma direção que tem bem literalmente nada acontecendo. Pra mim o pior é como a direção não mostra o que tá acontecendo claramente, e isso chega a ser frustrante. Tem um elemento que é importante no filme que são essas descobertas arqueológicas dos personagens, os itens que eles estão desenterrando na neve, e mais de uma cena é dedicada aos personagens falando sobre e analisando esses itens. Descrevendo mesmo, falando, esse daqui tem tal coisa desenhada. E a gente nunca vê esses itens porque o filme nunca faz um plano detalhe. Então fica só um bagulho quase imperceptível ali no canto, no finalzinho da tela. É muito ruim. Fica até difícil de diferenciar os personagens por causa disso, porque a maioria deles é parecida, são uns homens brancos de barba com muita roupa de frio, todos eles se vestem igual e raramente tem um close-up na cara de cada um pra mostrar quem é quem. Então às vezes tem cena que um personagem matou outro personagem, mas não dá pra saber quem ele matou, porque não dá pra ver direito porque não tem um close-up no cara morto.
a gente vê o corpo do cara deitado no canto de um plano abertão ali e, porra, me dá uma lupa pra eu colocar na frente da minha TV pra eu ver quem é essa pessoa, porque não tá dando. Esse filme tem um ritmo bem devagar, ele demora bastante pra acontecer alguma coisa, o que a gente podia até classificar como um slow burn se acontecesse alguma coisa muito mirabolante no final. Mas nunca rola, esse filme nunca pega fogo como ele devia. E tem alguns momentos dessa construção de atmosfera que é bem devagar, que não parece ser construção de atmosfera, que parece ser filler. Tem um plano muito longo que é só um cara deitado na cama olhando pro horizonte. A câmera não se move e o cara não se move, e eu juro que eu achei que eu tinha pausado o filme sem querer, eu procurei o controle da TV, foi terrível. Como eu disse, os personagens são todos meio iguais. O filme começa apresentando todos os 8 homens falando o nome e função deles ali. Só que isso é bem fácil de esquecer, até porque eles nunca aparecem fazendo muito da função deles ali. Acho que o único que você acaba diferenciando por profissão, por função na trama, é o médico do grupo. E aí a gente tem os dois mais protagonistas, que eu chamei de Shia LaBeouf com desconto e Professor Cabelinho. E o Professor Cabelinho é o cara acadêmico que tá indo lá pra verificar como é que tá andando esse projeto. Ele é o cara que conhece menos a área, que não conhece ninguém que tá envolvido ali, então é aquele personagem de justificativa, que ele tá no filme pra todo mundo ter que explicar o que tá rolando e quem é quem pra ele, pra poderem explicar pra gente que tá assistindo. O único outro personagem que dá pra diferenciar também é o único cara negro do filme. No começo ele tem um desenvolvimento, uma motivação ali naquela cena do poker, mas na verdade ele não faz muita coisa até o fim do filme, quando ele fica louco e sai matando geral. Os outros 4 personagens eu tive uma certa dificuldade de saber quem era quem. E até quando eles começam a ser infectados pela doença, é difícil de saber quem é quem. Porque o primeiro cara que fica doente dá um caô lá que eles têm que cortar o braço dele fora. Aí beleza, você já sabe que tem um cara sem braço, pelo menos. Mas logo em seguida, o segundo cara que fica doente vai lá e corta a própria mão. Então agora os 2 caras doentes também estão sem braço. Então não dá pra saber quem é quem de novo. Mas falando nisso, um crédito que eu vou dar pro filme é que ele faz bem os efeitos gore. Essa cena da mão cortada fora, dá pra você ver ali que tem uma coisa meio mal feita ali, mas dá pra passar um pano também. Mas na real é porque esse filme não tem cenas de morte muito mirabolantes, ele não tem efeitos de alien, não tem efeitos de terror cósmico, o que pode ser uma decepção, né, porque o filme se inspira no The Thing. Mas tem algumas cenas que envolvem bastante sangue, e geralmente quando os personagens encontram alguém morto ou alguma coisa macabra que rolou ali, e aí os efeitos funcionam muito bem e o filme consegue criar essas imagens macabras. E né, eu acabei de falar que o filme não tem muito de aliens ou de terror cósmico que seja explícito ali. Tem alguns elementos dessa estrutura enterrada no gelo que lembram um pouco as Montanhas da Loucura do Lovecraft, e também, claro, The Thing, que eu já mencionei algumas vezes. Mas o problema é que esses dois materiais que serviram de referência para o filme deixam bem claro o que são essas ameaças extraterrestres que estão atacando os protagonistas. Black Mountainside, não. Black Mountainside é um filme ambíguo de maneira ruim. Ele tem alguns elementos sobrenaturais presentes na trama, mas que não tem muita explicação. E o que ele explica vagamente, ele explica de jeitos diferentes. Ele fala que isso é uma doença que pode ser causada por um vírus novo que estava dormente, enterrado no gelo por milhares de anos, o que é uma explicação interessante, mas que nunca leva a nada. Os personagens inclusive falam, isso é uma doença, isso pode ser contagioso, e não fazem absolutamente nada para tentar conter isso. Eles não tomam nenhuma precaução. Acho que a ideia do filme era criar uma dúvida se o que tá rolando ali com os personagens é algo real ou é efeito do isolamento, se tá tudo na cabeça deles. Mas ao mesmo tempo ele joga algumas provas de que realmente tem algo esquisito acontecendo ali. E ao mesmo tempo não acontece nada, e boa parte do filme é só a gente conversando em um plano conjunto muito longo. Então o que me parece é que o roteiro só foi jogando ideia que eles não sabiam muito o que fazer com cada uma. Eles ficam o tempo todo colocando uma contagem de dias, que eu acho que tá no filme pra dar essa noção de tempo, que eles estão realmente ficando doidos porque estão isolados lá em cima por meses. Mas ao mesmo tempo o filme não se dá tanto trabalho de explicar por que eles estão isolados. Em The Thing, desde o começo eles estabelecem que a base está isolada das outras bases que tem por perto por causa da tempestade que está acontecendo ali. Que eles não conseguem entrar em contato com ninguém pelo rádio tem semanas já. Aqui nesse filme, eles começam com o rádio funcionando, eles conseguem entrar em contato com o posto de guardas, mas no resto do filme eles só não conseguem mais se comunicar sem nenhuma explicação aparente. E também não tem muito motivo só pra eles não levantarem e irem embora. Vamos de novo com a comparação. The Thing tem toda uma cena que mostra que os meios de transporte deles foram todos sabotados. Nesse filme, os personagens só nunca mencionam meios de transporte mesmo. O que parece ser bem estúpido, né? Eles só ficam numa base isolada no meio do gelo, sem nenhuma moto de neve pra poder ir embora se acontecer alguma emergência. E aí o filme coloca vários mistérios. No começo tem esses trabalhadores da escavação, que são de uma cultura nativa da região,
que eles só vão embora da noite pro dia. Eles encontram os rastros dos trabalhadores e descobrem que eles foram correndo mais pro norte ainda, o que não faz sentido. Só que, claro, essa parte da trama só é esquecida e não dá em nada. Tem esse cara que é o primeiro a ficar doente. Ele começa numa cena muito boa que ele só vomita sangue preto do nada no meio do diálogo, e aí depois que ele morre, rola uma parada bem doida, que o médico analisa o sangue do cara e descobre que as células dele estavam se transformando em células de cefalópodes. O cara estava lentamente se transformando num polvo. Aí tu já pensa, maneiro, polvo é coisa de Cthulhu, coisa de Lovecraft. Tu já quer ver aparecer um homem-polvo no filme. Mas isso nunca acontece, essa trama não dá em nada. O que a gente tem no filme de fato é uma entidade mal explicada, que é uma voz demoníaca que conversa com os personagens e que tem o visual de um cervo antropomórfico. O que parece ser mais relacionado à cultura nativa. Tem um trecho na metade do filme que dois personagens discutem as pedras empilhadas e como os nativos marcaram esse território como importante muitos anos atrás. E esse visual do bicho parece ser um tipo de Wendigo também, que geralmente é uma criatura associada à cultura dos nativos da América do Norte. E é por isso que esse filme é confuso. Ele quer fazer Wendigo, ele quer fazer Lovecraft, ele quer fazer bactéria anciã, ele dá dica de todas essas coisas na trama e não vai a fundo em nenhuma. O único elemento da história que ele é decidido, que ele faz bem, é essa coisa da paranoia mesmo. Porque a cada cena que passa no filme, você vê a dinâmica dos personagens mudando. Eles ficando mais afetados, mais agressivos, mais de saco cheio da situação e de um do outro também. Você vê a desconfiança surgindo ali. Quando o Shia LaBeouf com desconto quer ir embora a pé, tem um cara que reclama que ele vai abandonar todo mundo e levar os suprimentos. Mas quando ele decide ficar e ajudar, o próprio cara começa a reclamar que ele ficou e tá ajudando. Esse é um tipo de comportamento contraditório e hostil que é bem feito no filme. Mas eu acho que ele tinha que se resolver melhor com essa trama sobrenatural e extraterrestre dele. Eu gosto do final cínico do filme também. Pra um roteiro bem irregular, tem um elemento legal ali, que na metade do filme um dos personagens fala que os nativos encheram a região de armadilha de urso muitos anos atrás também. E isso volta no final, quando o professor Cabelinho, o único sobrevivente do grupo, tenta ir embora a pé, não conhece a região, cai em uma armadilha de urso no meio do nada, e tu sabe que já era pra ele, que ele vai ficar ali até morrer. Acho que no fim das contas dá pra chamar esse filme de um slow burn que nunca pega fogo. Porque assim, eu acho que nada é mais broxante do que um filme que fica o tempo todo construindo uma ameaça sobrenatural, pra no final, a resolução da trama ser um cara com uma arma atirando em todo mundo. Esse filme então pode ser classificado como um The Thing com muito desconto, quase de graça, e a minha consideração final é que a nota desse filme é 5 de 10, ele precisa de mais Led Zeppelin. Não, isso é piada. Mas a categoria que eu coloco esse filme é mediano. Muita ideia boa, mas a execução deixa a desejar, o filme não fica ruim, ele só fica desinteressante.